Queridas irmãs, queridos irmãos, é com alegria que aqui nos encontramos hoje para celebrar mais uma pílula de Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do nosso querido amigo Espírito Emmanuel. E para melhor celebrarmos e refletirmos sobre essa pílula de hoje, vamos, aqueles que assim desejarem, encerrar seus olhos, trazendo a imagem de Jesus assentado no coração de nosso jardim interior, concitando-nos sempre as boas práticas, a prática do bem a qual todos nós fomos destinados. E que assim, por Ele convidados, antes de nos sentirmos intimidados, sobretudo sintamos-nos motivados, entusiasmados para praticar este bem a quem quer que dele necessite, porque assim o sendo, faremos a cada um de nós mesmos. Seja conosco então e abençoe mais uma pílula que refletiremos no dia de hoje. Que assim seja. Bem, a pílula de hoje, ela remete ao item 42 do livro Caminho, Verdade e Vida, e ela é intitulada Glória ao Bem, baseada não hoje no Evangelho, mas numa epístola de Paulo, destinada aos Romanos, no seu capítulo 2, versículo 10. E ela diz assim: Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Emmanuel, então, comenta essa frase de Paulo da seguinte forma: a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus. E Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Nossa, quão oportuna é essa mensagem e, ao mesmo tempo, o quanto ao longo de 2000 anos, mais ou menos é o tempo que essa mensagem tem, um pouco menos que isso, ainda se faz atual. Infelizmente por um aspecto, felizmente por outro, porque aqui nos encontramos exatamente a refletir sobre o que fizemos ao longo de nossa própria trajetória, sem negá-la, entendendo a importância desse processo de crescimento e evolução, entendendo que essa evolução ela se dá de forma lenta e gradual, para que possa ser de fato saboreada e vivida por cada um de nós na nossa experiência encarnada. E aí ele começa com frases muito fortes, né, Emmanuel, falando de que a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Ou seja,
Ele não fala que a malícia reside no ato de fazer mal, mas, sobretudo, em fazer falsas apreciações do bem. O que vale dizer que todo aquele que de alguma maneira está praticando mal não tem consciência do mal que está praticando, mas, sobretudo, acha que aquilo que ele faz é o bem, pautado pelos seus interesses, que Emmanuel mais adiante vai dizer que são interesses egoísticos, que faz entender de forma parcial que o bem completo só pode nascer das suas mãos ou daqueles que a ele se assemelham. Não tem como nascer bem do outro, porque o outro não vive a mesma coisa que eu vivi. E aí, nessa falta de empatia e de sentimento para com o outro, nós costumamos construir barreiras. Barreiras de religião, barreiras de nacionalidade, barreiras de classe, barreiras de gênero, e não permitir que a vivência do bem pelo outro possa ser traduzida em vivência do bem para todos. E aí perseguimos o outro e até, como Emmanuel aqui bem nos lembra, em alguns momentos, ao extremos, matamos o outro. Tanto em guerras fratricidas, no sentido de fato haver derramamento de sangue, mas matamos o outro também, isso com muito mais frequência e tão grave quanto, na sua chance, no seu direito de expressar-se, nas suas diferenças, em como ser o outro. E aí Paulo, que Emmanuel, no qual Emmanuel baseia essa reflexão, coloca muito claramente nessa frase: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Ele não falou glória, honra e paz aos nossos irmãos, a qualquer que obra o bem. E aí, nesse obrar o bem, a gente tem que entender que o bem ele flui de Deus. Ele parte do alto. Ele é recebido como graça. E essa graça que nós recebemos, ela não pode ficar limitada a este ou aquele eleito, escolhido. Todos e todas somos eleitos e escolhidos por esse Pai de misericórdia e profundo amor. E aí Emmanuel completa da seguinte maneira: é indispensável não atentarmos, mas sim observar e compreender que o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles, por intermédio desses homens, dessas mulheres e dessas outras pessoas e dessas outras religiões e dessas outras práticas. E aí ele coloca isso muito claramente: o que importa o aspecto, o que importa a raça, o que importa a cor. Então, recomendo inclusive que nós anotemos a mensagem de que são portadores, exatamente para que nós começamos a exercer essa prática de glorificar o bem aonde quer que o bem esteja. Isso é um movimento que parece fácil, mas não é, porque somos muito aferrados às nossas raízes, quando na verdade deveríamos a elas ter exclusivamente respeito, pelo fato de elas não terem nutrido. Porque se a planta fosse aferrada às suas raízes, ela não emitiria seu caule, suas folhas, seus brotos, suas flores e frutos. Ela permaneceria enterrada no chão como semente. Mas o bem faz com que a gente precise vencer isso. E precisando vencer, partir com o caule da nossa árvore viva em direção ao outro, à compreensão do outro, não para modificá-lo e trazê-lo para dentro de nossas raízes, mas para crescermos em conjunto e entendermos que no conjunto da obra devemos respeito a cada um de nós mesmos, porque aprendemos a respeitar nossas raízes e a respeitar o outro. E aí, quando nós respeitamos as raízes e o outro, respeitando a nós mesmos, nós estamos aptos a praticar o bem, a estender esses ramos em todas as direções e demonstrar àqueles que à nossa volta se encontram de que o amor universal, a caridade e o cuidado para com o próximo é o grande bem que nós devemos praticar e que, fazendo isso, tudo mais nos é acrescentado de alguma maneira. Então, deixemos nesse momento de lamentarmos-nos pela situação em que vivemos, pelas dificuldades que atravessamos, ou pior até que isso tudo,
de tentar imputar no outro uma culpa diante da situação que nós estamos atravessando. Não que não existam responsabilidades, sabemos que todos nós a temos, mas todos nós a temos, em maior ou menor grau. E que estas lições, então, possam, sobretudo, serem traduzidas a cada um de nós. As lições trazidas por Deus à humanidade, para que abdiquemos de uma vez por todas das guerras, do sectarismo, da rejeição do outro pelo simples fato de ser diferente de que somos, para que a partir daí, entendendo-nos como humanidade, entendendo de fato que estamos mais do que no mesmo barco, na mesma morada, possamos fazer a transição rumo ao mundo regenerado, aonde as provas e expiações não mais serão necessárias, porque haveremos compreendido, honrado e desejado a paz a todo e a toda qualquer que operam no bem, que operam na bondade suprema do Mestre, que operam na bondade suprema de Deus e que, portanto, passam a ser. Muito grato, então, por esta reflexão de hoje e que, calando fundo aos nossos corações, possamos tão somente ser filhos e filhas de um único Pai que destinou a nós uma única coisa: amar, ser amado, ser feliz. Gratidão. E até a próxima pílula do livro Caminho, Verdade e Vida.